Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um encontro, estamos aqui, mais uma noite. Iremos compartilhar conhecimento, módulo 3 da EJA, professora Maria José. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a nossa disciplina é de Educação Física. E em educação física, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o conceito de luta. Então, as lutas, elas apresentam atribuições sobre sobrevivência, né? Desde antigamente, nos nossos antepassados, eles tinham a impressão de que a luta era uma forma deles poderem sobreviver, se proteger e se defender das situações que aconteciam no dia a dia. Fosse um animal que pudesse se aproximar deles, fosse algum tipo de conflito que surgisse naquelas comunidades. Então, desde antigamente, eles já tinham essa noção em relação às lutas. E hoje em dia a gente tem uma percepção diferente, né, de lutas. Hoje a gente já entende a luta como defesa, né, como ataque, entende ela também como exercício físico. Além de tudo, a luta também faz parte da cultura de um povo, né? Faz parte da nossa cultura brasileira e também da nossa cultura pernambucana. A luta, ela vem como cultura de um povo que desde antigamente veio trazendo seus costumes, né? Veio trazendo suas crenças e nós, com o decorrer do tempo, fomos modificando e fomos entendendo qual era o conceito de antigamente e quais são os conceitos que vão surgindo os novos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre lutas, tá? O conceito de lutas. E nós vamos falar um pouquinho do quão mudou, né, esse conceito de luta de antigamente para os dias atuais. Irei também compartilhar com vocês, pessoal, algumas imagens. Essas imagens, elas representam que sempre na luta tem uma presença de um mestre, né? Ele é um mestre que tem a postura de um educador que vai passar aquele conhecimento que ele tem para aquelas pessoas. As lutas, uma outra característica também das lutas, além de ter a presença de um mestre, né, de um orientador, de um educador, ela também tem a característica de ser ou individual, que é quando eu pratico uma luta sozinha, ou coletiva, que é quando eu estou inserido a um grupo. Então, a luta, ela também tem esse tipo de característica, né? Outras características que nós podemos colocar é a disciplina. Tem pessoas ou até mesmo crianças que os pais colocam para poder praticar algum tipo de luta, porque eles querem disciplinar. A luta também traz muito forte a questão da disciplina, do respeito, da obediência, né? Dos limites. Então, antigamente, ela era vista só como forma de se defender, de atacar, de se proteger, de combater o outro. Hoje em dia, ela já vem surgindo com novos conceitos, como exercício físico, como práticas do dia a dia, como lutas esportivas, milhares e milhares de competições acontecem pelo mundo também de lutas. Então é muito importante a gente entender como foi acontecendo essa passagem, né? Do conceito de antigamente para o conceito atual de luta, tá bom? Então, irei para apresentar para vocês as imagens agora que mostram, né, que a luta traz essa questão de um mediador, de um orientador. Aparece para vocês a imagem a seguir. Sempre ela vai vir, né? Uma pessoa que vai passar os seus conhecimentos, o seu ensinamento dentro daquela luta para outras pessoas. Mais uma imagem para vocês. Reforçando, a luta ela pode ser individual, é quando eu pratico individualmente. É quando eu quero aprender algum tipo de luta e vou aprender com o mediador, com o mestre, ou ela pode ser coletiva, que é quando eu estou inserido em um grupo para poder aprender a luta, tá bom? E agora vamos assistir, pessoal, um vídeo bem bacana que vai falar sobre os tipos de lutas mais comuns aqui no Brasil e mais comuns que nós vemos as pessoas poderem praticar no dia a dia, tá bom? Vamos assistir o vídeo juntos? Hoje vamos aprender alguns tipos de lutas e suas características, lutas do mundo e também do Brasil. Judô significa caminho suave e foi criado por Jigoro Kano no Japão no final do século XIX.
A prática do judô fortalece o físico, a mente e o espírito de forma integrada. O objetivo é derrubar o adversário com as costas e ombros no chão por 20 segundos. Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos: cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade. Os judocas utilizam um kimono e também uma faixa, onde cada cor indica o nível do seu aprendizado. Sumo significa golpear um ao outro e surgiu no Japão há mais de 2.500 anos. No sumô, 2 lutadores se enfrentam em um ringue de formato circular. O objetivo é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do ringue, mas não são permitidos socos ou chutes. Os lutadores utilizam a mawashi, que é uma faixa de tecido grosso que cobre suas partes íntimas. Karatê significa mãos vazias e surgiu no Japão no século XVIII. O objetivo é o aperfeiçoamento do caráter através do árduo treinamento e rigorosa disciplina do corpo e da mente. No karatê, ensinam-se golpes para autodefesa sem armas de qualquer espécie, utilizando mãos, braços, pernas e pés. Os karatecas utilizam o kimono e também uma faixa colorida que indica o seu nível. Boxe surgiu no Egito há 3.000 anos antes de Cristo. No boxe, os atletas utilizam apenas os punhos tanto para a defesa quanto para o ataque. Os golpes só podem ser dados da cintura para cima e os mais importantes são o jab, o gancho, o cruzado e o direto. Os lutadores usam luvas, capacete, protetores, além de uma camiseta sem manga, shorts e um sapato especial. Esgrima surgiu na pré-história e utiliza-se espada, florete ou sabre. O objetivo é atacar e se defender do adversário, buscando tocá-lo, marcando assim um ponto. Cada arma possui uma regra, zona de pontuação e forma de toque. Os esgrimistas utilizam um uniforme, máscara, luvas, tênis e até meias especiais. Kung Fu significa tempo e esforço desprendido numa atividade. Tem sua origem na China há 4.000 anos. Seus movimentos de ataque e defesa foram inspirados na observação dos movimentos dos animais. O Kung Fu está dividido em estilos, que também levam o nome de animais, como por exemplo, estilo águia, estilo dragão, estilo macaco, garça, tigre e etc. Os praticantes normalmente utilizam calça, camiseta e faixa, mas essa faixa só serve para segurar a calça e não para definir os níveis como no judô e no karatê. Capoeira surgiu aqui no Brasil, na época da escravidão, como forma de resistência dos escravos trazidos da África na época colonial. Numa roda de capoeira, os movimentos simulam ataque, defesa e esquiva entre 2 capoeiristas, e o objetivo é demonstrar superioridade em quesitos como força, habilidade, autoconfiança e gingado. Os principais tipos de capoeira são o Angola e o regional. O berimbau é um instrumento que dita o ritmo e o estilo do jogo, dando um som característico à capoeira. Os capoeiristas ficam descalços, usam calça e camisa folgada. O cauca surgiu no Brasil, através dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi do Mato Grosso. A luta é praticada com os atletas de joelhos. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão novamente. Os lutadores de uka-uka utilizam uma pintura corporal específica e também protetores de joelho. Bom,
Estes foram apenas alguns dos diversos tipos de luta que existem no mundo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Maravilha, pessoal! Após assistirmos o vídeo, nós vamos falar agora sobre uma luta e uma dança, que é a capoeira, né? Vamos falar em especial sobre a capoeira. A capoeira, que é praticada muito aqui no Brasil e também em Pernambuco, é uma das culturas pernambucanas, ela também é conhecida como uma dança e como uma luta, tá? Então, nós vamos assistir um pouquinho sobre a capoeira, né? Que é uma luta coletiva, onde as pessoas se reúnem para poder praticar. Ela vem de tradições antigas, né? Desde antigamente, os indígenas, os africanos, né? Eles já tinham o hábito de poder jogar capoeira, que eles chamavam antigamente, né? Então, nessas rodas de pessoas que se juntam, hoje em dia a gente já tem academias que oferecem aulas de capoeiras e também temos ambientes que são próprios para as pessoas que querem praticar esse tipo de luta ou esse tipo de exercício também, porque tem pessoas que também fazem para poder se exercitar, tá bom? Então, repetindo para vocês, nós vamos assistir um vídeo falando um pouquinho mais sobre a capoeira em especial, né? Uma expressão cultural que faz parte da nossa cultura pernambucana. Vamos lá? Temos aqui a árvore, o pau-pereira, o próprio pau-pereira, e a gente faz o birimbau, né, com ela. Às vezes você dá a cabeçada, não precisa de acertar no nariz e sai o sangue. E aí é uma coisa sutil, né? Às vezes você põe o pé ali na costela, não machucou, mas o cara assustou, porque ele percebeu o perigo. É uma grande mentira. Ela é luta, mas ela é dança. Ela é jogo, mas não, é um brinquedo. Então você fica brincando com essa contradição, né? Na capoeira Angola, ela é luta, a gente luta, né? Mas uma luta disfarçada, camuflada, né? Mas é luta. Quando precisa, a luta vem na capoeira. Ela, antes de mais nada, ela é uma defesa. A capoeira deu a volta ao mundo. Desde sua origem no Brasil colonial até hoje, a sua prática se difundiu para todos os continentes. Nesse percurso, que durou mais de 2 séculos, a capoeira passou por muitas mudanças, assim como a percepção dela pelas pessoas. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres... A capoeira surge no Brasil, em algum momento, em contexto urbano, na virada dos séculos XVIII para o século XIX, em contexto de Brasil escravo, né, escravocrata, e a capoeira aparece como manifestação de escravos, escravos libertos e da chamada plebe livre naquele momento, que de alguma forma nos ambientes urbanos convivia. Havia uma preocupação particular no sentido de evitar que esses laços identitários já originados na África e que muitas vezes se mantinham nos navios negreiros e que se mantinham na chegada do Brasil, servissem de base, servissem de referência para a construção de uma ideologia de liberdade, uma proposta de liberdade que evidentemente só seria conquistada pela revolta. A legalização da capoeira no período do Estado Novo representa um marco na sua história. Vista como ofensa à ordem pública durante o Império e costume bárbaro de negros na República Velha, a capoeira ressurge no século XX com diferentes matizes. No início do século XX são construídas, então, as bases de 2 grandes escolas que vão povoar
o mundo da capoeiragem. Essas duas escolas são conhecidas como Capoeira Angola e Capoeira Regional. Elas apresentam leituras diferentes em relação à história, enquanto o mestre Bimba apresentava uma releitura da capoeira, propondo um formato mais combativo, mais adequado aos padrões sociais e culturais das classes médias urbanas. Mestre Pastinha vem em seguida, um outro baiano, absolutamente fundamental na história da capoeira que se constrói ao longo do século XX, busca retomar as tradições e a africanidade da capoeira. A bateria são 3 berimbaus, que eles são um mais grave, um mais agudo e o berimbau médio. E além dos 3 berimbaus, são 2 pandeiros usados e um agogô, um reco-reco, o atabaque. A ritualidade é uma peça fundamental para a capoeira Angola, porque através da ritualidade ela faz a conexão com os antepassados, né, com os ancestrais. No ritual da capoeira, como dizia o mestre Pastinha, deve-se ter preocupação de, primeiro, vadiar, né? Vadiar, brincar, se soltar. E surpresa, fazer a surpresa para o outro. A ginga é a mandinga do capoeira, é a barganha dentro do jogo. Você ginga para ver a situação do que o outro oponente vai fazer para você responder. O jogo é um diálogo corporal. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Excelente noite. Nos encontraremos na próxima aula. Tchau, tchau!